Meu nome é Josiane, e eu trabalho como empregada doméstica há quase 10 anos. Não sou de escolher muito quando me oferecem um serviço. Afinal, o dinheiro nunca é demais, né? Mas, se pudesse voltar no tempo, acho que teria pensado 2 vezes antes de aceitar aquele emprego na casa da dona Elvira. A história começou com uma amiga minha, a Cida, que trabalhava lá havia uns 2 anos. Ela me ligou, dizendo que precisava de alguém para ajudá-la, porque dona Elvira estava ficando muito difícil. Na época, achei que ela só queria dizer que a velha senhora era exigente ou birrenta, mas depois entendi que difícil era pouco para descrever aquela situação. Dona Elvira tinha demência avançada. Isso foi o que os filhos dela me explicaram na entrevista, antes de eu começar. Eles disseram que ela mal falava, passava o dia sentada numa poltrona perto da janela e que meu trabalho seria basicamente cuidar da casa e garantir que ela estivesse confortável. Parecia tranquilo, sabe? Achei que ia ser igual a qualquer outro serviço, exceto pelo fato de que a casa era enorme. Um sobrado antigo, com móveis pesados e cheio de corredores compridos que pareciam não terminar nunca. No primeiro dia, fiquei impressionada com o lugar. Era bonito, sim, mas também meio sufocante. As cortinas eram grossas e escuras, deixando pouca luz entrar, mesmo sendo manhã. Os quartos tinham cheiro de mofo, e os corredores rangiam tanto que dava para ouvir cada passo que eu dava. Mas o mais estranho era a própria dona Elvira. Ela ficava ali, naquela poltrona, olhando pela janela como se esperasse algo ou alguém. Seus olhos eram opacos, sem brilho, e seu rosto parecia uma máscara de tristeza congelada no tempo. Os filhos dela, o Sr. Marcos e a Sra. Lúcia, eram gentis, mas distantes. Eles vinham visitá-la uma vez por semana, mas sempre pareciam apressados, como se não quisessem ficar ali por muito tempo. Quando me deram as instruções sobre o trabalho, foram bem claros. Dona Elvira não fala, então não espere conversas ou interação. Faça o básico e mantenha tudo em ordem. Eu concordei, claro, mas já naquele momento senti que havia algo estranho no ar. Não sei explicar direito, mas era como se eles quisessem evitar falar sobre certas coisas. Os primeiros dias foram normais até certo ponto. Eu limpava a casa, arrumava os cômodos, preparava refeições simples para Dona Elvira e tentava manter tudo funcionando. Ela parecia estar em seu próprio mundo, alheia a tudo ao redor. Até que uma tarde, algo aconteceu. Eu estava sozinha com ela na sala, organizando algumas almofadas no sofá, quando ouvi sua voz. Foi baixo, quase um sussurro, mas inconfundível. Você pode me ajudar. Ela disse isso enquanto eu ajustava uma das almofadas e eu gelei. Virei-me lentamente, achando que talvez tivesse imaginado aquilo. Mas lá estava ela, ainda sentada na poltrona, agora olhando diretamente para mim. Seus olhos não eram mais tão vazios. Havia algo neles, como se ela realmente estivesse viva de novo. Como disse, Dona Elvira? Perguntei hesitante. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, continuou me encarando, como se avaliasse se podia confiar em mim. Depois de alguns segundos, ela murmurou. Eles não sabem. Fiquei paralisada. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquela mulher, que supostamente não falava, estava conversando comigo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas o que ela quis dizer com eles não sabem? Quem eram eles? E o que ela queria que eu fizesse? Tentando manter a calma, respondi. O que a senhora quer dizer? Posso ajudar em alguma coisa? Ela balançou a cabeça devagar, como se estivesse cansada ou confusa. Não aqui, disse finalmente. Mais tarde. Aquilo me deixou completamente desconcertada. Decidi contar aos filhos dela assim que eles aparecessem, mas quando o fiz, eles apenas riram e disseram que eu provavelmente tinha entendido errado. Minha mãe não fala há anos, disse o Sr. Marcos, com um sorriso forçado. Deve ter sido sua imaginação. Mas eu sabia que não era imaginação. Dona Elvira tinha falado comigo, e nos dias seguintes ela continuou fazendo isso, sempre quando estávamos sozinhas. Pequenas frases soltas, às vezes sem sentido, outras vezes carregadas de urgência. Ela mencionava nomes que eu não conhecia, lugares que pareciam familiares para ela, mas que eu nunca tinha ouvido falar. E sempre terminava com a mesma frase. Eles não sabem. Comecei a notar outros detalhes estranhos também. À noite, quando eu ia embora, jurava ouvir passos no andar de cima,
mesmo sabendo que Dona Elvira não saía de sua poltrona. Certa vez, encontrei uma porta trancada no fim do corredor principal. Perguntei a Cida sobre isso, e ela apenas deu de ombros, dizendo que aquela parte da casa estava fechada há anos. Mas por quê? E por que ninguém queria falar sobre isso? Com o tempo, percebi que havia algo naquela casa que todos preferiam ignorar. E por mais que eu tentasse racionalizar, sabia que Dona Elvira estava tentando me contar algo importante. Algo que talvez fosse perigoso demais para ser dito em voz alta. Depois daquela primeira conversa com Dona Elvira, as coisas começaram a mudar. Não de uma vez, sabe? Foi como se a casa estivesse ganhando vida aos poucos, revelando seus segredos escondidos debaixo dos tapetes e atrás das portas trancadas. E eu não sabia se queria descobrir o que realmente estava acontecendo. Nos dias seguintes, Dona Elvira continuou falando comigo sempre que estávamos sozinhas. Às vezes ela dizia coisas que pareciam sem sentido, como a escada range à meia-noite, ou o espelho no quarto azul guarda memórias. Outras vezes era mais direta, como se estivesse tentando me avisar de algo. Não confie neles, ela murmurava, apontando vagamente para a porta da sala, como se os filhos dela pudessem estar nos observando. Mas eles nunca estavam ali. Nunca. Eu comecei a prestar mais atenção em tudo ao meu redor. A casa que antes parecia apenas velha e mal cuidada, agora tinha um ar sombrio, quase hostil. Os rangidos do piso, que antes eu achava normais em casas antigas, começaram a soar como passos. As sombras nos cantos pareciam se mover quando eu desviava o olhar, e aquele cheiro de mofo, ele ficava mais forte em certos lugares, especialmente perto da porta trancada no fim do corredor principal. Uma tarde, enquanto eu limpava a cozinha, ouvi algo que me fez paralisar. Era um choro baixo, quase inaudível, vindo do andar de cima. Parei o que estava fazendo e fiquei escutando. O som era fraco, mas constante, como se alguém estivesse chorando baixinho em algum lugar distante. Olhei para Dona Elvira, que ainda estava na sua poltrona perto da janela, e ela me encarava com aqueles olhos que agora pareciam saber muito mais do que eu gostaria. "O que é isso?" perguntei, meio que para mim mesma, meio que para ela. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, inclinou a cabeça lentamente, como se estivesse ouvindo também. Depois de alguns segundos, disse apenas: "Ela está chamando." "Quem está chamando?" insisti, sentindo um calafrio subir pela minha espinha. Dona Elvira não respondeu. Ela voltou a olhar pela janela como se tivesse esquecido que eu estava ali. Mas aquelas palavras, "ela está chamando", ficaram ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. Decidi investigar. Não sei por que fiz isso. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse medo de que algo realmente ruim estivesse acontecendo e eu precisasse entender. Seja qual for o motivo, depois que terminei o serviço e Dona Elvira já estava dormindo na sua poltrona, peguei uma lanterna e subi as escadas até o segundo andar. Os corredores lá em cima eram ainda mais escuros e silenciosos. Cada passo que eu dava fazia o piso ranger alto demais, como se a casa inteira estivesse me vigiando. O som do choro parecia vir de algum lugar à esquerda. Então segui naquela direção. Passei por várias portas fechadas até chegar ao final do corredor, onde havia uma porta entreaberta. Era o quarto azul, aquele que Dona Elvira mencionara antes. Empurrei a porta devagar e iluminei o interior com a lanterna. O quarto estava coberto de poeira, como se ninguém entrasse ali há anos. Havia um grande espelho antigo encostado na parede oposta, coberto por um lençol branco. O choro parecia vir de dentro do quarto, mas não havia ninguém ali. Ou, pelo menos, não havia ninguém visível. Foi então que notei algo estranho no espelho. Mesmo coberto pelo lençol, havia uma leve deformação na superfície, como se algo estivesse se movendo atrás dele. Minha mão tremia enquanto eu me aproximava. Tirei o lençol devagar, revelando o reflexo distorcido do quarto atrás de mim. Mas havia algo errado. No reflexo, eu podia ver uma figura parada no canto do quarto. Uma mulher de vestido longo e cabelos escuros, com o rosto coberto por sombras. Ela não estava no quarto real, só no reflexo. Soltei um grito abafado e recuei, tropeçando no próprio pé. Quando olhei de novo para o espelho, a figura havia desaparecido. Corri para fora do quarto e desci as escadas o mais rápido que pude, tentando me convencer de que tinha imaginado aquilo.
Mas no fundo, eu sabia que não tinha. No dia seguinte, contei tudo a Cida. Ela ouviu em silêncio, mexendo nervosamente nas pontas do seu avental. Quando terminei, ela suspirou e disse: "Você não deveria ter ido lá." "Por que não?" perguntei frustrada. "O que tem de errado com aquele quarto?" Ela hesitou antes de responder. "Ninguém vai lá desde que a esposa do Sr. Antônio morreu. Dizem que ela ficou louca e se trancou no quarto azul por semanas antes de... antes de desaparecer." "Desaparecer?" repeti, sentindo um frio na barriga. Cida assentiu. "Nunca encontraram o corpo. Só o vestido dela rasgado e jogado no chão. Desde então a família trancou o quarto e nunca mais falou sobre isso." Aquilo explicava muita coisa, mas também deixava outras questões sem resposta. Quem era aquela mulher no espelho? Por que Dona Elvira parecia saber tanto sobre tudo isso? E o que ela quis dizer com "eles não sabem"? As coisas só pioraram a partir daí. Comecei a notar pequenas mudanças na casa que não conseguia explicar. Objetos que eu tinha certeza de ter guardado apareciam em lugares diferentes. Portas que eu tinha certeza de ter trancado estavam destrancadas quando eu voltava. E certa noite, enquanto eu arrumava a cozinha, ouvi passos pesados vindos do andar de cima. Subi correndo para ver o que era, mas não havia ninguém lá. Apenas o som de uma risada baixa e distante ecoando pelos corredores vazios. Comecei a evitar o segundo andar tanto quanto possível, mas Dona Elvira parecia determinada a me envolver ainda mais naquela história. Uma tarde, enquanto eu ajudava a levantar sua cadeira de rodas para levá-la ao banheiro, ela agarrou meu braço com uma força surpreendente para alguém tão frágil. "Você precisa abrir a porta", ela sussurrou com urgência na voz. "Eles estão esperando." "Que porta?" perguntei confusa. "A porta trancada", ela respondeu com os olhos fixos nos meus. "Mas você não pode fazer isso sozinha. Você precisa de ajuda." "De quem?" Insisti, mas ela não respondeu. Simplesmente soltou meu braço e voltou a olhar pela janela, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, decidi procurar ajuda. Liguei para a Cida e contei tudo o que tinha acontecido até então. Para minha surpresa, ela concordou em vir comigo até a casa no dia seguinte. Disse que também estava cansada de todos aqueles segredos e que queria descobrir a verdade. Mas quando chegamos à casa na manhã seguinte, algo estava diferente. A porta trancada no fim do corredor principal estava entreaberta. A porta entreaberta no fim do corredor principal era como um convite silencioso para o desconhecido. Cida e eu ficamos paradas ali por alguns segundos trocando olhares nervosos. A luz que entrava pelas janelas do corredor parecia mais fraca naquele ponto, como se a própria casa estivesse tentando engolir aquela parte em sombras. "Você acha que alguém abriu isso?" Cida perguntou com a voz trêmula. Balancei a cabeça, sem saber ao certo o que responder. "Não sei, mas Dona Elvira disse que precisávamos abrir essa porta. Talvez seja isso." Cida hesitou por um momento, mas acabou assentindo. "Vamos logo, então, só não gosto disso." Eu também não gostava, mas algo dentro de mim me empurrava para frente. Era como se eu já soubesse que aquela porta guardava respostas. Respostas que eu precisava ouvir, mesmo que elas fossem assustadoras. Peguei a lanterna que tinha trazido e empurrei a porta devagar, revelando um cômodo escuro e cheio de poeira. O ar ali dentro era pesado, quase sufocante. Iluminei o espaço com a lanterna, revelando uma sala pequena e apertada. Havia móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas imóveis. No centro da sala, havia uma mesa antiga com um diário sobre ela. Parecia velho, com as páginas amareladas pelo tempo. Ao lado do diário havia uma fotografia em preto e branco. Peguei a foto primeiro. Era uma imagem desbotada de uma mulher jovem, vestida com um longo vestido escuro. Seus olhos eram penetrantes, como se pudessem ver através do tempo e do espaço. Reconheci aquele rosto imediatamente. Era a mesma mulher que eu tinha visto no espelho do quarto azul. "Essa é ela", murmurei, mostrando a foto para Cida. Aquela mulher no espelho. Cida arregalou os olhos e deu um passo para trás. "Isso não está certo, Josiane. A gente devia sair daqui agora." Mas eu não conseguia me mover. Abri o diário com cuidado e comecei a folhear as páginas. A caligrafia era elegante, mas irregular,
como se quem escrevesse estivesse cada vez mais desesperado. As primeiras anotações eram normais, relatos de dias comuns, pensamentos sobre a família e a casa. Mas, conforme eu avançava nas páginas, o tom mudava drasticamente. Estão me vigiando, dizia uma das entradas. Eles sabem que sei demais. Não posso confiar em ninguém, nem mesmo em Antônio. Ele mente para mim. Eles todos mentem. Outra página estava rasgada, mas ainda dava para ler algumas palavras soltas. Segredos, portas trancadas. Eles querem me calar. A última entrada foi a que mais me gelou o sangue. Estava escrita com uma pressão tão forte que a tinta quase furava o papel. Eles vão me matar. Se você está lendo isso, saiba que esta casa guarda algo terrível, algo que nunca deveria ter sido despertado. Confie apenas em Elvira. Ela sabe a verdade. Fechei o diário com as mãos tremendo. Cida estava pálida, segurando-se à parede como se precisasse de apoio para não cair. O que isso significa? Ela perguntou quase num sussurro. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho vindo do andar de baixo. Era como se algo pesado tivesse caído no chão. Trocamos olhares alarmados. Devemos descer? Cida perguntou hesitante. Assenti, embora meu coração estivesse disparado. Guardamos o diário e a foto no mesmo lugar onde os encontramos e descemos as escadas o mais rápido possível. Quando chegamos à sala, encontramos Dona Elvira sentada na sua poltrona, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam completamente abertos, brilhando com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. "Vocês abriram a porta", ela disse, com uma voz que não parecia mais pertencer a uma mulher idosa. Era grave, ecoante, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. "Dona Elvira", comecei, mas ela me interrompeu. "Eu tentei avisar vocês", ela continuou, levantando-se lentamente da poltrona. "Mas agora é tarde demais. Eles sabem que vocês sabem." "Quem são eles?" perguntei, minha voz falhando. Dona Elvira não respondeu. Em vez disso, ela apontou para a porta da frente. Quando olhei naquela direção, vi sombras se movendo rapidamente pelo vidro. Não eram sombras naturais. Elas eram densas, quase sólidas, e pareciam estar tentando entrar. "Corram!" gritou Cida, puxando meu braço. Saímos correndo pela porta dos fundos, deixando tudo para trás. Enquanto corríamos pelo quintal, ouvi risadas altas vindo da casa. Risadas que não pareciam humanas. Olhei para trás e vi as janelas iluminadas por dentro, como se todas as luzes tivessem sido acesas ao mesmo tempo. Mas o mais assustador foi ver aquelas figuras escuras se movendo rapidamente pelos cômodos, como se estivessem procurando algo, ou alguém. Nunca mais voltei àquela casa, nem Cida. Dias depois, soube que a família havia vendido a propriedade para uma construtora. Dizem que demoliram tudo, mas até hoje não tenho certeza se aquilo resolveu o problema. Às vezes, ainda sonho com aquela mulher no espelho e com as palavras finais de Dona Elvira. "Eles sabem que vocês sabem." Ferestemun Passhumnas. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que achou. Quero saber, o que você faria se estivesse no meu lugar? Meu nome é Joana, tenho 21 anos, e até pouco tempo atrás minha vida era simples. Trabalhava como ajudante em uma pequena pensão no centro da cidade, mas o salário mal dava para pagar minhas contas. Foi então que uma amiga me indicou para uma vaga de empregada doméstica em uma casa grande, no bairro mais nobre da cidade. A família era rica e o salário era quase o dobro do que eu ganhava. Não pensei duas vezes. Preenchi uma ficha, fiz uma entrevista rápida com a patroa e no mesmo dia já estava com um uniforme novo, pronto para começar. A casa era um casarão antigo, daqueles que parecem ter saído de um filme. As paredes eram grossas, as janelas altas e decoradas com vitrais coloridos que filtravam a luz do sol em padrões estranhos pelo chão. No primeiro dia, a patroa, uma mulher elegante de uns 50 anos, me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela me mostrou a cozinha, a sala, os quartos e o jardim, explicando minhas tarefas com uma voz calma, mas firme. Tudo parecia normal, mas havia algo no ar que eu não conseguia definir. Talvez fosse o silêncio, tão pesado que até os passos ecoavam, como se fossem seguidos por outros passos.
A família era pequena. O casal e uma filha adolescente que quase não saía do quarto. A menina, chamada Clara, tinha uns 15 anos e era estranhamente quieta. Sempre que eu a via, ela estava de cabeça baixa, como se estivesse evitando olhar para mim. No começo achei que era timidez, mas com o tempo comecei a notar que ela me observava de longe, com um olhar que eu não conseguia decifrar. O trabalho em si não era difícil. Limpar, arrumar, passar roupa. Mas havia algo naquela casa que me deixava inquieta. Coisas pequenas que eu tentava ignorar. Objetos que sumiam e reapareciam em lugares estranhos. Uma vez deixei um pano de prato na cozinha e o encontrei no quarto da filha, embora ela jurasse que não tinha pegado. Outra vez, ouvi passos no corredor à noite, mas quando fui ver não havia ninguém. A patroa disse que era o vento, mas eu sabia que não era. E então havia o quadro. Era um retrato antigo pendurado na sala de jantar. Mostrava um homem de terno preto, com olhos escuros e uma expressão séria. Não sei explicar, mas eu tinha a impressão de que ele me observava. Não importava onde eu estivesse na sala. Às vezes, eu virava de repente, esperando vê-lo olhando para mim, mas ele estava sempre na mesma posição, com aquele olhar fixo e penetrante. Comentei com a patroa uma vez brincando, e ela apenas riu dizendo que eu devia estar imaginando coisas, mas eu não estava. Os dias foram passando, e os pequenos detalhes estranhos começaram a se acumular. Uma noite, enquanto eu recolhia a roupa do varal, ouvi uma voz sussurrando meu nome. Era baixa, quase imperceptível, mas eu consegui ouvir claramente. Olhei para trás, mas não havia ninguém. A casa estava vazia, e os patrões tinham saído para um evento. Fiquei parada por um momento, tentando entender o que tinha acontecido, mas decidi ignorar. Talvez fosse só o cansaço. Mas então, algo mudou. Uma noite, eu estava em casa, já deitada na cama, quando acordei com um frio intenso. O quarto estava escuro, mas eu senti uma presença. Alguém estava ali no canto me chamando. Era uma voz baixa, quase um sussurro, mas eu conseguia ouvir claramente. Joana, Joana. Meu coração disparou, e eu não conseguia me mover. A voz vinha de uma figura alta e escura que parecia flutuar no ar. Quando finalmente consegui gritar, a figura desapareceu, e eu fiquei sozinha, tremendo, sem entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, voltei para a casa dos meus patrões, mas algo havia mudado. Eu não conseguia mais ignorar a sensação de que aquela casa escondia algo, algo que não queria ser encontrado. E o quadro parecia me observar mais do que nunca. Depois daquela noite, tudo parecia diferente. Eu tentava me convencer de que tinha sido um pesadelo, mas a memória daquela voz e daquela figura no meu quarto não saía da minha cabeça. Voltei para a casa dos meus patrões, mas agora cada som, cada sombra, me deixava em alerta. A filha do casal, Clara, que antes era quieta e distante, começou a me olhar de um jeito estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia. Uma vez, ela me perguntou sem mais nem menos: "Você viu ele também, não foi?" Eu não soube o que responder, e ela apenas sorriu, como se estivesse brincando de um jogo que só ela entendia. Os acontecimentos estranhos se intensificaram. Uma noite, enquanto eu limpava a cozinha, ouvi um barulho vindo da sala. Era como se alguém estivesse arrastando uma cadeira. Fui ver, mas a sala estava vazia, exceto pelo quadro. E então eu percebi. O homem no quadro não estava mais olhando para a frente. Seus olhos estavam voltados para mim. Eu quase caí para trás de susto, e quando olhei de novo, ele estava na posição normal. Mas eu sabia o que tinha visto. Outra vez estava arrumando o quarto de Clara, quando encontrei um diário embaixo da cama. Eu não queria bisbilhotar, mas algo me fez abrir. As páginas estavam cheias de desenhos estranhos, figuras escuras, rostos distorcidos, e em uma das páginas, uma frase repetida várias vezes. "Ele está vindo." Fiquei com medo de perguntar à menina sobre o diário, mas não consegui parar de pensar no que aquilo significava. E então, uma noite, enquanto eu estava sozinha na casa, os patrões tinham saído para um jantar, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Peguei uma faca da cozinha e subi as escadas, meu coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. Quando cheguei ao corredor, vi uma figura no fim do hall.
Era o homem do quadro, mas agora ele estava vivo, de pé, olhando para mim com aquele mesmo olhar penetrante. Eu gritei e fechei os olhos. E quando os abri, ele tinha desaparecido. Na manhã seguinte, eu estava decidida a pedir demissão. Mas antes que eu pudesse falar com a patroa, ela me chamou para uma conversa. Joana, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos, você tem sido uma ótima funcionária, mas há algo que preciso te contar sobre esta casa. Ela me levou até a sala de jantar, onde o quadro ainda estava pendurado, o homem de terno me observando como sempre. Ela começou a falar, e eu mal conseguia acreditar no que ouvia. A casa tinha uma história que ninguém gostava de contar. O homem no quadro era o antigo dono da casa, um homem rico e poderoso que tinha morrido em circunstâncias misteriosas há mais de 100 anos. Diziam que ele tinha feito um pacto com algo que não era deste mundo, e desde então sua presença nunca tinha deixado a casa. Ele escolhe certas pessoas, a patroa continuou, olhando para mim com uma expressão séria. Pessoas que ele acha que podem ajudá-lo. Eu vi como ele te observa, Joana. Ele te escolheu. Eu não sabia o que dizer. Tudo o que eu queria era sair dali, mas a patroa me segurou pelo braço. Você não pode ir embora, ela disse. E pela primeira vez eu vi medo em seus olhos. Se você for, ele vai te seguir. Ele não vai desistir. Naquela noite eu tentei dormir, mas não conseguia. A casa estava silenciosa, mas eu sabia que ele estava lá. E então ouvi a voz novamente, sussurrando meu nome. Desta vez eu não tive medo. Eu sabia o que tinha que fazer. Peguei o quadro da parede e o levei até o porão, onde havia uma lareira antiga. Coloquei o quadro no fogo e assisti enquanto as chamas consumiam o rosto daquele homem, seus olhos escuros finalmente se fechando. No dia seguinte eu pedi demissão. A patroa não tentou me convencer a ficar, mas ela me deu um envelope com dinheiro e um bilhete. Obrigada por nos ajudar. Eu nunca mais voltei para aquela casa. Mas até hoje, às vezes, eu sinto como se alguém estivesse me observando. E quando eu olho para trás, não há ninguém lá. Mesmo depois de deixar aquela casa, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. O envelope que a patroa me deu ficou guardado na minha bolsa por dias, até que finalmente decidi abri-lo. Além do dinheiro, havia uma foto antiga, desbotada pelo tempo. Era uma imagem do casarão, mas com uma figura em pé na janela do andar de cima. Era ele, o homem do quadro, olhando diretamente para a câmera. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão. Ele nunca vai embora. Eu tentei ignorar, jogar a foto fora, mas algo me impedia. E então as coisas começaram a acontecer de novo. À noite, eu ouvia passos no corredor do meu apartamento, mesmo morando sozinha. Objetos sumiam e apareciam em lugares estranhos, como se alguém estivesse brincando comigo. E pior, eu sentia que ele estava lá observando, esperando. Uma noite eu estava dormindo quando acordei com um frio intenso. O quarto estava escuro, mas eu sabia que não estava sozinha. A voz voltou, sussurrando meu nome, mas desta vez era mais clara, mais insistente. Joana, você não pode fugir de mim. Eu me sentei na cama, tremendo, e então vi. Ele estava ali, no canto do quarto, a figura alta e escura do homem do quadro. Seus olhos brilhavam no escuro, e eu senti um pavor tão profundo que não conseguia me mover. O que você quer de mim? Eu perguntei, minha voz falhando. Ele não respondeu, apenas estendeu a mão, como se quisesse que eu o seguisse. E então, de repente, ele desapareceu, deixando apenas uma sensação de vazio no ar. No dia seguinte, eu decidi que precisava fazer algo. Não podia continuar vivendo assim, com medo de cada sombra, de cada sussurro. Fui até a casa dos meus patrões, mas quando cheguei lá, tudo estava diferente. A casa parecia abandonada, com as janelas quebradas e o jardim coberto de mato. Bati na porta, mas ninguém respondeu. Finalmente, uma vizinha apareceu e me olhou com estranheza. Você está procurando alguém? Ela perguntou. Sim, a família que mora aqui, eu respondi, confusa. A mulher franziu a testa. Ninguém mora aqui há anos. Essa casa está abandonada desde que o antigo dono morreu. Dizem que ele era um homem muito estranho e que algo ruim aconteceu aqui. Eu não sabia o que dizer. Como podia ser? Eu tinha trabalhado ali, limpado aquela casa, conversado com a patroa e a filha. Eles eram reais, eu tinha certeza. Ou
Eram. Voltei para casa com a cabeça cheia de dúvidas, mas uma coisa eu sabia. Eu precisava me livrar dele. Peguei a foto que a patroa me deu e a queimei, jogando as cinzas no rio. Rezei para que isso fosse o suficiente, para que ele finalmente me deixasse em paz. Por um tempo pareceu funcionar. As vozes pararam, os objetos pararam de sumir, e eu comecei a me sentir segura de novo. Mas então, uma noite, enquanto eu me preparava para dormir, ouvi um barulho vindo da sala. Era baixo, quase imperceptível, mas eu sabia o que era. Era a voz dele, sussurrando meu nome. Desta vez, eu não gritei. Não fechei os olhos. Eu sabia que ele estava lá, e eu sabia que ele nunca ia embora. Peguei a foto que eu tinha queimado, mas que de alguma forma estava de volta na minha mesa, e olhei nos olhos daquela figura sombria. Eu não tenho medo de você, eu disse, minha voz firme. E então, joguei a foto no chão e a pisei, quebrando o vidro que a protegia. Ele apareceu naquele instante, a figura alta e escura, mas desta vez ele não estava sorrindo. Seus olhos estavam cheios de raiva, e eu senti o ar ao meu redor ficar gelado. Você não pode me derrotar, ele sussurrou, sua voz ecoando na minha mente. Já o fiz, eu respondi. E então acendi um fósforo, jogando-o na foto. As chamas consumiram a imagem, e ele começou a desaparecer, seu rosto distorcido pela dor e pela raiva. Quando o fogo se apagou, ele tinha ido embora. Mas eu sei que ele ainda está lá, em algum lugar. Às vezes, eu sinto seu olhar em mim, mesmo quando estou sozinha. E eu sei que um dia ele vai voltar. Até lá eu continuo vivendo, tentando esquecer o que aconteceu naquela casa. Mas uma coisa eu sei, ele nunca vai embora. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que achou. E se você já passou por algo parecido, me conte nos comentários. Até a próxima! Meu nome é Severina e tenho mais de 30 anos de experiência como empregada doméstica. Já trabalhei em tantas casas que perdi as contas, mas uma delas, essa eu nunca vou esquecer. Foi há uns 10 anos, mais ou menos. Eu tinha acabado de me mudar para uma cidade nova e precisava de um emprego rápido. Foi então que vi um anúncio no jornal. Precisa-se de diarista para casa grande. Salário bom. Liguei, marquei a entrevista e no mesmo dia já estava empregada. A casa era antiga, daquelas cheias de detalhes, com móveis pesados e cortinas escuras. Os patrões eram um casal na casa dos 50 anos, simpáticos, mas reservados. A patroa, Dona Marta, me mostrou a casa toda, explicou minhas tarefas e me deixou à vontade. No começo, tudo parecia normal. Eu limpava, passava, organizava, mas foi logo no primeiro dia que notei algo estranho. Eu tinha acabado de limpar o chão da sala. Um piso de madeira que brilhava de tão bem cuidado. Fui até a cozinha buscar um pano para lustrar os móveis, e quando voltei, o chão estava todo sujo, cheio de pegadas. Fiquei confusa, porque eu tinha acabado de limpar e não tinha ouvido ninguém entrar. Olhei em volta, mas a casa estava silenciosa. Deve ter sido o vento, pensei, tentando me convencer, mas não havia janelas abertas. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. Dessa vez, eu estava limpando o quarto do casal. Deixei tudo impecável, fui até o banheiro buscar um produto e, quando voltei, a cama estava toda desarrumada, como se alguém tivesse deitado nela. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Talvez eu tenha me distraído e não percebi que deixei a cama assim, pensei. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Os dias foram passando e essas coisas estranhas começaram a acontecer com mais frequência. Objetos sumiam e apareciam em lugares completamente diferentes. Uma vez deixei um copo na pia da cozinha e quando voltei ele estava na mesa da sala. Outra vez ouvi passos no corredor, mas quando fui ver não tinha ninguém. Comecei a ficar com medo, mas não queria parecer louca. Afinal, eu precisava do emprego. Foi então que decidi falar com os patrões. Contei a Dona Marta sobre as coisas estranhas que estavam acontecendo e sugeri que colocassem câmeras de segurança. Ela olhou para mim com uma expressão séria, mas concordou. Se isso vai te deixar mais tranquila, Severina, podemos fazer isso, ela disse. E assim foi. Instalaram as câmeras e no dia seguinte começamos a monitorar a casa. No começo, não apareceu nada de anormal. Mas então, uma tarde,
Enquanto eu limpava a sala, vi algo na tela da câmera que me fez gelar o sangue. Era uma sombra, uma figura escura que se movia pelo corredor. Eu olhei para o corredor, mas não havia ninguém lá. Quando olhei de volta para a tela, a sombra ainda estava lá, parada, como se estivesse me observando. Meu coração quase saiu pela boca. Chamei Dona Marta para ver, e ela ficou pálida. Isso não pode ser real, ela murmurou, mas era real. A sombra continuou aparecendo nas câmeras, sempre em momentos diferentes, sempre quando eu estava sozinha na casa. Eu não sabia o que fazer. Era como se a casa tivesse vida própria, como se algo ou alguém estivesse me observando, me testando. E então, uma noite, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava terminando meu trabalho, recolhendo os panos e os produtos de limpeza, quando ouvi um barulho vindo do porão. Era um som baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Meu instinto foi sair correndo, mas eu sabia que não podia deixar aquilo assim. Peguei uma lanterna e desci as escadas do porão, com o coração batendo forte. O porão era escuro e úmido, cheio de caixas e móveis velhos. A lanterna iluminava apenas um pequeno círculo à minha frente, e eu sentia que algo estava me observando. Então vi. No canto mais escuro do porão, havia uma figura, uma silhueta humana, parada, olhando para mim. Eu congelei. A figura não se movia, não falava, apenas ficava ali como se estivesse esperando. Eu não sei como, mas consegui subir as escadas correndo e sair da casa. No dia seguinte pedi demissão. Dona Marta tentou me convencer a ficar, mas eu não conseguia. Aquela casa tinha algo de errado, algo que eu não podia explicar. Até hoje, quando lembro daquela figura no porão, sinto um calafrio na espinha. Depois daquela noite no porão, eu não conseguia tirar aquela figura da minha cabeça. Era como se ela tivesse se fixado na minha mente, me observando mesmo quando eu estava longe da casa. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o quê. Dona Marta e seu Alberto, os patrões, pareciam normais, mas havia algo na maneira como eles evitavam certos assuntos, como se estivessem escondendo algo. Uma semana depois do incidente no porão, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava limpando o quarto de hóspedes, um cômodo que raramente era usado. Era um quarto simples, com uma cama de dossel e um armário antigo. Enquanto passava o pano no armário, notei que uma das portas estava levemente entreaberta. Quando a abri, vi algo que me fez parar de respirar por um instante. Dentro do armário havia uma coleção de bonecas de porcelana, todas idênticas àquela que eu tinha visto no porão. Elas estavam arrumadas em fileiras, como se alguém as tivesse colocado ali com cuidado. Mas o que mais me assustou foi que todas tinham os olhos quebrados, exatamente como a boneca que eu tinha encontrado antes. Senti um arrepio percorrer minha espinha e fechei o armário rapidamente. Naquele mesmo dia, enquanto eu arrumava a sala, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era um som de risadinhas, como se uma criança estivesse brincando. Fiquei parada, tentando entender de onde vinha o som. Dona Marta e seu Alberto não tinham filhos, e eu tinha certeza de que estava sozinha na casa. Subi as escadas devagar, com o coração batendo forte, e fui até o quarto principal. A porta estava entreaberta, e eu pude ver que o quarto estava vazio. Mas o som continuava, agora mais alto, como se viesse do banheiro. Abri a porta do banheiro e olhei para dentro. Nada. O som parou de repente, e eu me senti aliviada, achando que talvez fosse apenas minha imaginação. Foi então que ouvi um sussurro bem atrás de mim. Brinca comigo? Me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Só o corredor vazio e silencioso. Meu coração estava acelerado, e eu senti uma onda de medo tomar conta de mim. Decidi que precisava falar com Dona Marta sobre aquilo. Algo naquela casa não estava certo, e eu não podia continuar ignorando. Naquela noite, quando Dona Marta chegou do trabalho, eu me sentei com ela na cozinha. Dona Marta, eu preciso falar com você sobre algo sério. Comecei, tentando manter a calma. Ela olhou para mim com uma expressão preocupada. O que aconteceu, Severina? Eu contei a ela sobre as bonecas no armário, sobre os sons que eu tinha ouvido e sobre a voz que sussurrou para mim. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Severina, eu sei que essa casa pode parecer diferente, mas não há nada de errado aqui. Talvez você esteja apenas cansada. Eu não acreditei nela.
Havia algo na maneira como ela evitava meu olhar, como se estivesse escondendo algo. Decidi que, se ela não ia me contar a verdade, eu mesma iria descobrir. Naquela noite, enquanto todos dormiam, peguei uma lanterna e voltei para o porão. Desta vez, eu estava determinada a explorar cada canto daquele lugar. Desci as escadas devagar, iluminando o caminho com a lanterna. O porão estava silencioso, mas eu sentia que não estava sozinha. Fui até o canto onde tinha visto a figura antes e comecei a mexer nas caixas empilhadas. Foi então que encontrei algo que me deixou gelada. Era um diário velho e empoeirado, com o nome Clara escrito na capa. Abri as páginas com cuidado e comecei a ler. Era o diário de uma menina, cheio de desenhos e escritos infantis. Nas últimas páginas, havia uma entrada que me fez tremer. Mamãe e papai não querem mais que eu brinque com minhas bonecas. Eles dizem que eu sou má, mas eu só quero brincar. Se eles não me deixam, eu vou brincar sozinha, para sempre. Foi então que ouvi um barulho atrás de mim, como se alguém tivesse arrastado os pés no chão. Me virei rapidamente e lá estava ela. A menina das fotos, com a boneca de porcelana nos braços, me olhando com um sorriso que não chegava aos olhos. Você quer brincar comigo? Ela sussurrou. Eu não sei como, mas consegui sair dali correndo, deixando o diário cair no chão. No dia seguinte pedi demissão. Dona Marta tentou me convencer a ficar, mas eu não conseguia. Aquela casa tinha algo de errado, algo que eu não podia explicar. Até hoje, quando lembro daquela menina no porão, sinto um calafrio na espinha. Depois daquela noite no porão, eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo naquela casa. A imagem da menina, Clara, e suas bonecas de porcelana com os olhos quebrados não saíam da minha mente. Eu sabia que precisava descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo, o medo me impedia de voltar lá. No entanto, algo dentro de mim insistia que eu não podia simplesmente deixar para trás. Havia uma história ali, uma história que precisava ser contada. Alguns dias depois de pedir demissão, recebi uma ligação de Dona Marta. Ela parecia nervosa, a voz trêmula. Severina, eu preciso que você volte aqui. Há algo que eu preciso te mostrar. Eu hesitei, mas a curiosidade foi mais forte. Concordei em ir até a casa no final da tarde. Quando cheguei, Dona Marta me recebeu na porta, pálida e com olheiras, como se não tivesse dormido há dias. Obrigada por vir, ela disse quase em um sussurro. Eu não sei mais o que fazer. Ela me levou até a sala, onde seu Alberto estava sentado, olhando fixamente para as mãos. O clima na casa era pesado, como se o ar estivesse carregado de algo que eu não conseguia nomear. Dona Marta começou a falar, hesitante. Severina, eu sei que você viu coisas aqui. Coisas que não deveria. Eu tentei ignorar, tentei fingir que nada estava acontecendo, mas está piorando. Ela olhou para o marido, que continuava em silêncio. Clara era nossa filha. Ela desapareceu há muitos anos, e nós nunca soubemos o que aconteceu com ela. Mas agora eu acho que ela nunca foi embora. Eu senti um frio percorrer minha espinha. O que você quer dizer com isso? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Foi então que seu Alberto finalmente falou. Ela está aqui, Severina. Clara está aqui. E ela está brava. A voz dele era rouca, como se ele não tivesse falado há dias. Nós tentamos esquecer, tentamos seguir em frente, mas ela não nos deixa. Ela não quer que a esqueçamos. Dona Marta começou a chorar baixinho. Eu só queria que ela descansasse em paz, mas ela não vai embora. Ela fica aqui, brincando com as bonecas, fazendo barulhos, nos assustando. E agora? Agora ela está brava porque nós tentamos nos livrar das coisas dela. Eu não sabia o que dizer. A história deles era triste, mas ao mesmo tempo, eu sentia que havia algo mais, algo que eles não estavam me contando. Por que ela está brava? Perguntei cautelosa. Foi então que Dona Marta me levou até o quarto de hóspedes. Lá, no armário, as bonecas de porcelana estavam todas quebradas, os olhos arrancados, os corpos despedaçados. Nós tentamos jogá-las fora, ela explicou a voz trêmula. Mas elas sempre voltam, sempre. Eu olhei para as bonecas e então percebi algo que não tinha visto antes. Em cada uma delas havia uma pequena mancha escura, como se fosse sangue seco. Meu estômago embrulhou e eu senti uma onda de náusea. O que aconteceu com Clara? Perguntei, quase sem querer.
Dona Marta e seu Alberto trocaram um olhar, e então ela começou a chorar mais alto. Foi um acidente, ela disse entre lágrimas. Ela estava brincando no porão e houve um incêndio. Nós tentamos salvá-la, mas era tarde demais. Nós enterramos ela aqui no jardim porque não podíamos suportar a ideia de deixá-la ir. Eu senti um calafrio percorrer meu corpo. Aquela casa não era apenas assombrada. Ela era um túmulo. Clara nunca tinha ido embora porque ela nunca tinha sido enterrada corretamente. Ela estava presa ali, presa às suas bonecas, presa à casa que tinha sido seu último lugar de brincadeiras. Foi então que ouvimos um barulho vindo do corredor, como passos leves de criança. Dona Marta agarrou meu braço, os olhos cheios de terror. Ela está aqui, ela sussurrou. Ela está brava porque nós tentamos nos livrar dela. Eu não sabia o que fazer. A casa parecia estar viva, como se cada som, cada sombra, fosse Clara tentando se comunicar. Foi então que vi. No corredor, parada no escuro, estava a menina. Ela segurava uma das bonecas quebradas e seus olhos estavam cheios de uma tristeza infinita. Eu só quero brincar, ela sussurrou e então desapareceu. Naquela noite eu saí da casa e nunca mais voltei. Mas antes de ir embora, fiz algo que eu sabia que era certo. Liguei para a polícia. Contei a eles tudo o que tinha visto e ouvido sobre Clara, sobre as bonecas, sobre o jardim. Eles foram até a casa no dia seguinte, e o que descobriram foi chocante. No jardim encontraram os restos mortais de uma criança. Clara nunca tinha sido dada como desaparecida oficialmente, e seus pais tinham escondido a verdade por anos. A casa foi lacrada, e Dona Marta e seu Alberto foram levados para interrogatório. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu com eles, mas a casa ficou abandonada, um lugar onde as memórias de Clara continuavam a assombrar. Até hoje, quando penso naquela menina e em suas bonecas quebradas, sinto um calafrio na espinha. A história de Clara nunca será esquecida, e eu espero que, de alguma forma, ela tenha encontrado a paz que tanto merecia. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que achou. E se você já passou por algo parecido, me conte nos comentários. Até a próxima!